Sabe aquela dor chata no pescoço que parece que nunca vai embora? Pois é, hoje a gente vai fundo para descobrir um músculo bem específico que pode ser o verdadeiro culpado por trás desse incômodo todo. Quem nunca, né? Acordar com o pescoço travado ou sentir aquela fisgada só de olhar para o lado. É uma frustração que acompanha muita gente. Mas e se eu te disser que o grande vilão dessa história pode ser um único músculo que quase ninguém dá bola? Pois é, esse responsável tem nome e sobrenome, ou melhor, uma sigla. É um músculo que, olha, a maioria das pessoas nem sabe que existe. Chegou a hora de conhecer o ECOM. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Para começar, vamos apresentar o protagonista da nossa história de hoje, o músculo ECOM. A gente vai ver como ele é a fonte, muitas vezes surpreendente, daquela dor de pescoço que insiste em não ir embora. ECOM, na verdade, é o apelido para esternocleidomastoideu. Fala sério, que nome, hein? Mas a função dele é bem simples e, olha, super essencial. É ele o principal músculo que faz a gente virar a cabeça de um lado para o outro e inclinar. Um trabalho importantíssimo no nosso dia a dia. E o mais legal é que esse nome gigante faz todo sentido quando a gente quebra ele em partes. Quer ver? Externo, porque ele se liga no osso externo, bem no peito. Cleido, que vem de clavícula. E mastoideu, porque a outra ponta dele se prende lá no processo mastoide. Sabe aquele ossinho que a gente tem bem atrás da orelha? Viu só? Nem é tão complicado assim. Ok? Agora que a gente já conhece o ECOM, tá na hora de entender uma coisa crucial. Ele nunca trabalha sozinho. A tensão nesse músculo acaba criando uma verdadeira rede que se espalha. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pensa num efeito dominó. É exatamente isso que acontece. Quando o ECOM fica tenso, sobrecarregado, ele começa a puxar os músculos que estão ali colados nele. E aí um vai puxando o outro, sabe? Isso cria uma reação em cadeia de tensão que se espalha pelo pescoço e pelos ombros. E quem são esses vizinhos que entram na dança? Bom, os principais parceiros nessa rede de tensão são os escalenos, o trapézio superior e o elevador da escápula. Quando essa turma toda resolve ficar tensa junto com o ECOM, a sensação é exatamente aquela, de pescoço completamente travado. E o que será que causa essa tensão toda? Coisas super comuns da nossa rotina. Dirigir e ficar virando a cabeça, segurar o telefone com o ombro numa ligação mais tensa, carregar uma bolsa pesada sempre do mesmo lado, ou o clássico, né? Passar horas e horas trabalhando na frente do computador. Tudo isso sobrecarrega essa musculatura. Certo, o problema está bem claro, né? Mas agora vem a parte mais importante. Como é que a gente resolve isso? Vamos ver qual é o caminho para o alívio, pensando numa abordagem que seja ao mesmo tempo prática e, claro, muito segura. Então, a chave para o alívio de verdade está aqui, numa combinação de duas coisas. De um lado, fazer pequenos ajustes na rotina para evitar esses gatilhos que a gente viu. E do outro, buscar o cuidado de um profissional, alguém que saiba como liberar essa tensão que já se acumulou ali. E aqui tem um ponto fundamental: segurança. Uma abordagem profissional vai direto na causa do problema, mas de um jeito seguro. A ideia não é sair por aí ensinando técnicas de automanipulação, que podem ser bem arriscadas e até piorar o quadro, mas sim mostrar um caminho consciente, com orientação de quem entende do assunto. Para a gente fechar, vamos imaginar o cenário ideal. Como seria a vida com mais liberdade de movimento? Sem essa dor, sem essa rigidez, a transformação que um cuidado certo pode trazer é gigante. A diferença é gritante, né? De um lado, a gente tem rigidez, restrição, um desconforto que não passa. Do outro, fluidez, liberdade, uma vida diária bem mais confortável. Aquela sensação de estar travado dá lugar a uma rotação de cabeça suave, livre. No fim das contas, o resultado vai muito além de só sentir menos dor. O que se ganha é a reconquista de um movimento fácil, confortável. É sobre devolver a naturalidade para os gestos mais simples do nosso dia. Então, a pergunta que fica no ar é: será que não está na hora de se mover com mais liberdade? Entender a verdadeira origem do problema é, sem dúvida, o primeiro e o mais importante passo para finalmente encontrar o alívio que se procura.